Fala galera do Distrito, quem fala é Alexandre DRN para mais um Giro do Mengão. Mas antes de eu começar a falar sobre as notícias do Flamengo, quero pedir desculpa que esse final de semana foi muito enrolado para mim, muito enrolado. O Dudu, todo mundo sabe, pelo menos a maioria sabe, o Dudu ganhou uma bolsa aí da Escolinha do Flamengo, o Dudu tá empenhado, teve jogo esse final de semana, acabou me sugando um pouco e eu não tive um tempo hábil para fazer o vídeo sobre o resumão desde quarta passada para agora. Mas não teve muita alteração no calendário do Flamengo não, nenhuma alteração, novidade. Somente uma informação que eu não passei para vocês, que eu quero deixar vocês cientes sobre o Gabigol, tá? Saiu ontem uma listagem de todos os atletas que vão passar por audiência para saber se vai ter a suspensão momentânea da punição, né? Infelizmente, o Gabigol não está nessa lista. E essa audiência será no dia, exatamente, se não me engano, 30 de maio. Então, quer dizer, mais de um mês ainda. O Flamengo vai ter que aguardar, o Gabigol vai ter que ficar praticamente aí quase 2 meses ainda, né? Estamos no início do meio de abril, para o final de maio ainda, quase um mês e meio, esperando aí ter alguma resposta ainda do que foi tratado, né? Do que foi o que o Flamengo encaminhou à entidade mais alta do futebol na Suíça aí, para ver se consegue pelo menos paralisar, para depois fazer uma audiência mais sensata, uma audiência mais coerente com tudo isso que está acontecendo com o Gabigol. Então, infelizmente, tivemos uma resposta que não está na lista de audiência para o dia 30 de maio, então tem que esperar sair outra, ou se vai ter alguma reviravolta no meio desse período. Vamos estar sempre atento e aguardando todas essas informações para deixar você ciente aí de tudo que esteja acontecendo no nosso Flamengo, beleza? Campeonato Brasileiro começou, pessoal. Campeonato Brasileiro começou, e vou dizer mais, começou de uma forma, eu acho que é uma forma muito forte, muito pesada mesmo, né? Primeira situação, né, que eu vou estar passando para vocês aqui. Atlético Goianiense tirou o jogo que era lá na casa dele para botar no Serra Dourada. Um estádio que não estava vendo o jogo por muito tempo. Inclusive o gramado estava horrível. Cara, eu não sei nem se eu tenho foto. Se eu tiver foto, eu vou colocar aqui do lado. Foto, vídeo, não sei. Se tiver aqui do lado agora, porque eu consegui essa imagem. Porque o cara, eu achei a imagem muito absurda. Absurda do cara tendo que apalpar um caroço, parece que era uma espinha gigantesca que nasceu no meio do campo, na hora do intervalo. Não sei se é por causa do sistema de irrigação que entupiu, encheu o cano, e aquela grama deu uma estufada, e o cara tentando furar ali, desesperado, porque o morro estava crescendo, o cara botou uma tábua, bateu para ver se dava uma alinhada no solo. Cara, absurdo que nós vimos. Eu acho que nem na terceira divisão do Campeonato Brasileiro acontece um negócio desse. E aconteceu. O gramado estava horrível para a prática do futebol profissional, né? A gente vê o time do Flamengo com grandes jogadores. O Atlético Goianiense não vou criticar, porque é o campeão goiano, tá exatamente 15 jogos sem perder e estava com um time muito bem firmado em campo, né? O Flamengo teve muita dificuldade no início do jogo para tentar o quê? Entrar dentro da zaga do Atlético Goianiense. E o que o Flamengo estava fazendo? O Flamengo estava lançando muito as bolas, porque não estava conseguindo passar, né? Tem que tirar sim o chapéu pelo esquema tático que o Atlético Goianiense fez diante do Flamengo. O Flamengo ontem, demonstrou exatamente o que a gente está começando a se preocupar. Contra os Milionários, o Flamengo teve o quê? Um problema sério de não conseguir matar o jogo com um jogador a mais e ganhando de 1-0. O Flamengo teve muito toque de bola, tentando segurar o jogo de ir matar o jogo logo, né? O Tite foi muito criticado naquele jogo, porque poderia, mas era altitude, mas não, o Flamengo estava em vantagem em campo, vantagem numérica. Tem que saber o momento certo de você colocar um jogador para atacar naquele ponto onde está mais deficiente o time. E isso faltou contra os Milionários. E a gente vê ontem o jogo que o Flamengo passou exatamente a mesma coisa. O Flamengo não está sabendo aproveitar os momentos para matar o jogo. O Flamengo perde muito gol. O Flamengo está passando por um momento, talvez de o quê? De uma queda de rendimento. Isso me preocupa muito, né? Contra os Milionários na altitude, a gente tem, não vou dizer desculpa, mas a gente tem, não, mas lá é muito complicado correr, isso aqui, tá, tudo bem. Mas o Flamengo não soube vencer o jogo.
Poderia ter vencido, não soube. E o jogo de ontem a gente viu que o Flamengo passou muito aperto. Por quê? Com 11 contra 11, o jogo estava muito equilibrado. E o Flamengo sim corria vários riscos, coisas que não estava correndo. O Campeonato Carioca, eu falo para todo mundo, o Campeonato Carioca não serve de parâmetro para Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É o quê? Para você acertar o time, para começar mesmo a verdadeira guerra, que é agora. É o Campeonato Brasileiro. E a gente viu um Flamengo um pouco frágil. A gente viu um Flamengo forte no Campeonato Brasileiro. Mas por que teve uma queda de rendimento? Deixe seus comentários aqui. A queda de rendimento do Flamengo, com certeza, é o quê? Será que foi o excesso de jogos que teve? Que falam que os jogadores do Flamengo estão com excesso de fadiga muscular? Eu não acredito nisso. E nem penso nisso, que os jogadores são altamente o quê? Capacitados, um rendimento físico muito alto, recebem muito bem para se cuidar. Cara, o cara joga quarta, domingo. Cara, tem peladeiro aí que joga quase todo dia. Né? Ah, não, mas existe sim um pode acontecer lesão, não sei o que, tudo bem. Mas eu acho que não interfere numa queda de rendimento tão baixo de todo o time. O Eric Pulgar, ele tá decaindo. O que aconteceu com o Eric Pulgar? Será que o De La Cruz tá correndo tudo, tá correndo até por ele e o que chega para ele fica surpreso? Não sei. Né? O Alan, ele é reserva do De La Cruz. Mas do jeito que tá, o Alan quando entra ele mostra um bom futebol. Ele poderia sim ter testado o Alan no lugar do Pulgar. Falamos do Gerson. O Gerson entrou em campo ontem. Fez um bom jogo. Né? Mas aí a gente viu que ele ainda estava um pouco fora de ritmo. Fora do time do jogo. Que é um jogo de correria, um jogo muito pegado ontem. A gente viu um Flamengo muito retraído. Né? Eu falo no sentido de que a gente viu um Flamengo, cara, avassalador no Campeonato Carioca. E agora a gente vê um Flamengo com muito toque de bola, com pouca criatividade. Às vezes o Everton Cebolinha dá uma escapada e consegue sim fazer uma boa jogada. Mas é só isso. A gente viu o Pedro, a bola quase não chegava pro Pedro. Né? A zaga começou a dar uma pequena desandada. Mas como assim, Alexandre? Pô, tomou 2 gols, velho. O que o Ayrton Lucas, no primeiro gol do Atlético Goianiense, o Ayrton Lucas estava no meio da área sozinho. Cadê os dois zagueiros? Você tem que ficar um numa ponta e outro na outra. Tava fora de posição. Claramente fora de posição. E o Ayrton Lucas, cara, teve a infantilidade de o quê? Esperar a bola para tentar tirar, sendo que o cara do Atlético Goianiense veio voando por cima dele. O cara tem que marcar o jogador, pô, não é marcar a bola. O cara tá vindo, que o cara tem um risco de gol, o cara tá vindo, o cara tem que tentar não fazer falta dentro da área, mas tentar, né, ter artifícios, artimanhas, como um jogador profissional, não tentar tomar um gol bobo desse, sozinho dentro da área, ou porque ele não pulou. Então assim, várias essas outras situações, né? E o Flamengo consegue fazer, o De La Cruz consegue fazer seu primeiro gol de falta, né? Então, tem essa, né? Arbitragem. Todo mundo fala, pô, o jogador do Atlético Goianiense foi expulso indevidamente por conta da falta do Pedro. Gente, já foi avaliado. Eu, no primeiro momento, achei que não tinha sido falta. Eu, como flamenguista, não achei que tinha sido falta. Mas depois de ver várias vezes o lance, vira a câmera para lá, vira a câmera para cá, fui ver exatamente na troca de passe, todo mundo falando que foi falta, e realmente eu vi, sim, que teve uma pegada, era o último homem e tal. Eu pensei que, não, no primeiro momento, pensei que o Pedro tinha caído apenas, né, por causa do empurrão. Mas não, teve sim um tranco por baixo. Então, expulsão legítima, corretíssima a expulsão. Pênalti infantil que o Léo Pereira fez dentro da área do Flamengo, cara. Claro que o jogador do Atlético Goianiense viu a carga atrás, ele valorizou muito, ele jogou pra frente, botou a mão nas costas e tal, entendeu? Então, por essas e outras, a gente vê o quê? Um pouco de desequilíbrio no time do Flamengo quando o jogo tá mais pegado. E isso me preocupou bastante mesmo, né? E por sorte, o pênalti que aconteceu, o jogador do Atlético Paranaense, bola na trave, mas o Rossi parecia que estava na bola, mas bola na trave. Logo em seguida, logo no primeiro tempo também, Jair Ventura expulso, xingou o juiz até a 5ª geração. O Tite até tomou as dores do Jorge Ventura.
né, falando que a arbitragem tem que ser um pouco mais coerente e não estragar o espetáculo dessa forma, né, entender um pouco a coisa do início de jogo. Mas enfim, tá na súmula. Pênalti em cima do Bruno Henrique. Gente, olha a foto. Muita gente, na hora que o primeiro lance, aí eu já vi que tinha sido pênalti, porque mesmo ele abrindo o braço, batendo na boca, olha o estado que ficou a boca do Bruno Henrique. Então foi pênalti, não tem o que questionar. Ah, teve divergência, uns falam que não foi, outros falam que não foi, mas e aí? O VAR viu, chamou, foi pênalti, não teve jeito, a marca aí, né? Então assim, o Flamengo começou o Campeonato Brasileiro conquistando os 3 pontos, mas assim, tem muito que melhorar ainda. Nós estamos em outro patamar, nós estamos em outro campeonato, Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Brasil daqui a pouco, Libertadores, que é muito importante, que vamos ter um jogo muito perigoso lá na altitude. E no meio desse jogo, antes a gente vai jogar com quem? Palmeiras. Depois a gente vai jogar quem? Contra o Botafogo. Nessa quarta, depois de amanhã, já tem jogo Flamengo e São Paulo no Maracanã. Então assim, agora não tem mais choromelas. Não tem mais choromelas. Agora a gente tem que fazer o quê? É treinar, acertar o que errou e partir para o próximo passo. Porque esse que é o interessante pra gente. O Campeonato Brasileiro não é fácil. Nós temos Libertadores no meio, ainda tem a Copa do Brasil. Ainda mais que a gente escuta que o Tite está falando que vai priorizar alguns campeonatos. Talvez foi um modo de entendimento, né? Ele não é que ele vai priorizar, ele vai jogar todos. Mas o que ele vê que ele pode ser prejudicado, se ele está melhor, ele vai ser prejudicado se deixar trocar o jogador, botar um jogador para substituição e para outro jogo que talvez ele pode segurar mais, outro campeonato, com certeza ele deve o quê? Priorizar esse tipo de campeonato, tipo uma Libertadores. Jogo de volta, precisando ganhar. E temos um jogo contra o Vasco. Um exemplo. Cara, ele vai priorizar a Copa do Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro é longo, né? Pode acontecer um revés contra o Vasco, um empate, enfim, até mesmo uma vitória, beleza. Mas tem como recuperar. Agora o Campeonato Libertadores não, é apenas um jogo. Então eu acho que é nesse nível que ele está pensando, né? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Então esse foi o resumo, foi a minha análise aí desse jogo do Flamengo para vocês. Espero que vocês aí tenham gostado, né? Se inscreva no canal que é muito importante pra gente. E até o próximo resumão do Flamengo na quarta-feira, tá bom? Vai ser um pós-jogo contra o São Paulo, beleza? Um grande abraço e fique com Deus. Fui!